coisas que podem acontecer depois de uma ou algumas sessões de TRG. Eu já acompanhei isso com pessoas que eu atendi e costumo acompanhar em muitos estudos de caso, né, de outros terapeutas. Então, o que a gente costuma ver acontecer são coisas do tipo mudanças físicas, por exemplo. Isso vai desde mudanças de aparência, assim. Então, pessoas que chegam na sessão começam a fazer as sessões com uma aparência mais cansada, pesada, passando uma impressão assim de usar cores apagadas. E aí, às vezes, de uma sessão para outra, a pessoa surge completamente diferente. Parece que tudo levanta, o rosto dela que estava caído levanta. Às vezes ela corta o cabelo, a roupa vem colorida, a energia inteira sobe de uma sessão para outra. E até mudanças do tipo mais radicais. Existem mudanças de pessoas que tinham, por exemplo, um olho mais caído e esse olho volta para o lugar. Mesmo dores, né? Pessoas que relatam diversos tipos, pessoas que tinham dores para andar, dores na coluna, dores no corpo inteiro, de uma sessão ou em algumas sessões, essas dores somem, né? E às vezes partes do corpo que eram um pouco tortas, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, elas vão se ajustando, o corpo vai se reequilibrando e vai ganhando uma nova harmonia. Isso é muito corriqueiro, a gente vê em sessões de TRG, depois de algumas sessões, tá? Coisas também como pessoas que passaram uma vida inteira guardando um segredo ou tendo muita dificuldade em tocar em alguns assuntos da sua vida pessoal, de traumas que passaram ou mesmo de opção sexual. E depois de algumas sessões, a pessoa consegue, sem esforço nenhum, naturalmente, a pessoa mesmo se surpreende chamando as pessoas para conversar, tendo tranquilidade em tocar nesses assuntos e tendo vontade de tocar nesses assuntos, e aquilo passa a não mais incomodar. Então, coisas que eram difíceis para a pessoa lidar não incomodam mais e ela consegue falar abertamente sobre aquilo. Mudanças de hábitos alimentares costumam acontecer depois de algumas sessões, então pessoas que tinham compulsão alimentar começam a perceber a redução dessa compulsão, ou mesmo, muito comum, pessoas que param de consumir alguns tipos de alimento. Então, parar de comer açúcar, por exemplo, a pessoa espontaneamente faz a opção de não comer mais açúcar, porque aquilo não faz bem para ela. Então ela naturalmente não sente que o açúcar mais faz bem para ela. E por que isso pode acontecer? A gente tem o hábito, né? Nós, quando a gente está com muita emoção negativa, quando a gente está com muita coisa ruim guardada, nós estamos acostumados com uma atmosfera de sofrimento interior. E quando a gente vai limpando essas coisas, a pessoa começa a se sentir bem novamente. Então, quando ela come uma coisa que não faz bem para ela, logo ela identifica e ela rejeita. Então, é muito comum pessoas não aceitarem mais coisas que não fazem bem para ela depois que o universo interior dela começa a voltar a ficar um ambiente agradável. Conseguir falar em público, uma coisa muito comum de acontecer também. Então, pessoas que tinham pânico de começar a falar em público, elas sentem facilidade de ir lá, subir no palco e simplesmente começar a falar de forma espontânea. Terminar relacionamentos abusivos. Muitas pessoas, por mais que a gente não consiga entender, possuem muitas dificuldades de conseguir terminar relacionamentos. Então, às vezes, elas passam uma vida inteira dentro de um relacionamento que não faz bem. E depois de limpar as questões que estão causando, né, esse comportamento, a pessoa chega à conclusão e toma a atitude de terminar os relacionamentos abusivos. Também muito comum a gente ver mudança de casa, mudança de cidade, transição de carreira. Então, quando a pessoa se liberta dos pesos que faziam com que ela continuasse naquela vida que não estava sendo satisfatória, a pessoa naturalmente faz a transição, faz a opção por algo
que faz ela mais feliz, e mais do que isso, ela consegue fazer isso, porque muitas vezes as pessoas querem fazer coisas, mas elas se sentem bloqueadas. Então elas querem mudar de casa, mas a coisa não anda, é bloqueado. Elas querem mudar de cidade, de país, mas não flui. E quando muda dentro, começa a fluir, começa a conseguir naturalmente ela mudar. Então a TRG, ela faz a vida da pessoa entrar em fluxo. Sem aqueles bloqueios e traumas interiores, as mudanças acontecem de forma natural. E por que isso acontece? A questão é psicossomática. O nosso psiquismo, quando traumatizado, ele manifesta esse trauma no somático, que é o corpo físico. Então, quando a gente cura essa psique, esses traumas que estavam sendo registrados aí pelo nosso corpo, essas dores podem ser liberadas. E essas marcas não precisam mais ficar na pessoa, elas se liberam e o corpo vai se remodelando e adquirindo nova harmonia, readquirindo a sua harmonia. Certo? Então eu tenho informações aqui na minha bio sobre atendimentos e eu convido você também a começar a mudar a sua vida.